Quinta-feira, o Tribunal Superior Eleitoral vai julgar a ação que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. Bolsonaro é acusado de abuso de poder político durante uma reunião com embaixadores em Brasília. Para falar sobre o assunto, a gente recebe aqui no Jornal da Manhã agora o desembargador Jackson de Domênico, ex-desembargador eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. Desembargador, bem-vindo ao Jornal da Manhã. Obrigada pela participação. Bom dia, é uma satisfação estar aqui contigo, com todos que nos acompanham nessa programação. Bom dia, satisfação nossa, obrigada. Na opinião do senhor, a princípio, a reunião de Bolsonaro com os embaixadores foi grave a ponto de realmente provocar a inelegibilidade dele? Por quê? O ponto sempre a ser examinado é à luz da Constituição, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal Eleitoral. Então, qualquer ato, ele precisa ter a sua gravidade. Ele precisa ter a capacidade de influenciar efetivamente o pleito. E nós não podemos ficar no campo apenas da subjetividade, causou, não causou, mas efetivamente, qual foi a gravidade? Então esse é o ponto que acreditamos que o TSE vai examinar agora nesse momento. A pergunta agora de Diogo Schelp. Desembargador, bom dia. No caso da decisão eleitoral do TSE, se isso levar a uma inelegibilidade do ex-presidente, há consequências também no campo criminal? Quer dizer, as provas que foram colhidas, as conclusões do TSE podem de alguma forma interferir ou influenciar também nas outras ações que existem contra o presidente em outras instâncias? Todo o processo ele tem o seu contexto específico objetivo. Esse processo do TSE, ele tem um viés propriamente objetivo no que diz respeito à campanha eleitoral, a gravidade para a campanha eleitoral. Tem no campo criminal também as suas implicações. E claro, aqui o que acontece no TSE, o que está no processo, pode ser examinado em outra instância. Eu não tenho conhecimento desses outros detalhes, então não saberia te precisar com objetividade. Mas sim, um fato pode ser examinado pela Justiça Eleitoral e também pode ser pela Justiça Criminal. E por vezes, no mesmo processo, podem ser examinados os dois contextos. Desembargador, a pergunta agora é de Luiz Felipe Dávila. Desembargador, muito bom dia. Desembargador, o TSE vem fazendo um ótimo trabalho em manter a lisura das eleições no Brasil, mas a última decisão realmente deixou todos perplexos que respeitam o Estado de Direito, que foi a cassação do mandato do deputado Deltan Dallagnol. Será que nesse julgamento de Bolsonaro teremos um julgamento político ou um julgamento jurídico, como o senhor enfatizou aqui, que é a importância do TSE? Nos parece, obrigado pela sua pergunta, esse é um questionamento sempre muito amplo. A Corte, ela se baseia na sua jurisprudência, na Constituição, e ela segue esse curso e examina o viés político. E nós todos sabemos que a discussão política e ideológica, ela deve acontecer no campo das eleições. E o tribunal, ele deve garantir a regra do jogo, ou seja, direitos iguais para ambas ou para todas as ideologias, todos os contextos que se apresentarem. Então, a nossa expectativa, efetivamente, é que o TSE, que a Justiça Brasileira, sempre se mantenha nessa linha de que a regra do jogo seja cumprida. Então, nós acreditamos que o TSE irá avaliar, sim, se houve exageros, se não houve exageros. E como nós sabemos, a jurisprudência principalmente, ela se mantém no campo de que não basta os contextos subjetivos. Há necessidade, sim, de ter ocorrido efetiva, concreta violação à lei. Cristiano Beraldo. Desembargador, bom dia. Ainda sobre essa questão do julgamento do Deltan Dallagnol, a gente viu que essa decisão foi tomada pelo Tribunal Regional do Paraná de maneira a dar ganho de causa ao ex-deputado Deltan. E no TSE, ela foi revertida de forma unânime, sem sequer ter acontecido um debate. Isso parece, como disse o Dávila, para a população
que não tem conhecimento jurídico específico, para todos nós que temos este senso crítico da vida política brasileira, parece que, de fato, ali ou foi um julgamento político, ou então os tribunais regionais é que estão ali, como foi no caso do Paraná, cometendo um erro de julgamento, desconsiderando o entendimento do TSE. Realmente essa perda de relevância quando há julgamento desses temas de maior repercussão, há perda de relevância dos tribunais regionais no Brasil? Eu acredito que todas as cortes têm a sua significativa relevância e todos dão a sua contribuição efetiva. É bem verdade que nós todos preferimos, como mencionei anteriormente, que a regra do jogo seja mantido e que o campo político, a discussão política, ela aconteça pelo voto, que o eleitor possa fazer a sua escolha. Então, agora, as pessoas, os julgadores, claro que eles têm a sua percepção política, mas precisam se manter o mais isentos possíveis, porque ali não é um julgamento, ou não deveria ser um julgamento político, mas sim, como falei, assegurar a regra do jogo. Qual que é a regra? A determinação da Constituição e a determinação legal que se impõe para a regra, sobretudo, de uma eleição ou da viabilidade ou não de uma candidatura. O desembargador, um esclarecimento importante: se Jair Bolsonaro se tornar inelegível, é uma restrição que vale por 8 anos, mas esse período começa a ser contado ainda do ano passado, do período eleitoral do ano passado. E os jornais aqui de São Paulo trazem hoje uma informação interessante, que a punição, entre aspas, a restrição acaba a 4 dias da eleição de 2030. Se ele tiver a intenção de concorrer a um cargo público em 2030, ele poderá ingressar numa campanha sabendo que a restrição acaba só 4 dias antes do pleito? Veja o seguinte, participar ou não da eleição, a campanha ou o registro de candidatura pode estar sob júdice, pode não estar sob júdice, então são muitas variáveis que, para nós fazermos hoje uma avaliação nesse contexto, seria muito prematura, seria muito superficial, seria muito no campo da especulação. Eu, particularmente, não me sentiria à vontade para fazer uma avaliação nesse contexto. Sabemos que as penalidades podem ser de 8 anos, podem não ser, e pode sequer acontecer essa inelegibilidade, como também pode acontecer a inelegibilidade. Então, são vários contextos que hoje estamos muito no campo, muito superficial ainda, para podermos chegar a uma avaliação um pouco mais precisa sobre isso. Caso o TSE torne realmente Jair Bolsonaro inelegível, desembargador, o ex-presidente teria o direito de recorrer e, quem sabe, até mesmo reverter essa decisão? Sim, é bem verdade. O TSE dará a sua decisão, acolhendo ou não acolhendo as alegações, e depois teremos também o exame pelo Supremo Tribunal Federal, que deve dar a última palavra ao assunto. A matéria, ela está posta hoje no TSE, mas não se exclui a apreciação oportunamente pelo Supremo Tribunal Federal. Então, ainda um contexto, há muitas discussões que precisam acontecer, que precisam serem avançadas. A gente vai acompanhar. Ex-desembargador eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, Jackson de Domênico, obrigada pela entrevista, por todos os esclarecimentos. Boa terça-feira, desembargador. Muito obrigado para você e para todos que nos acompanham, e foi um prazer estar novamente aqui na Jovem Pan.